Hoje, né, dia 3 de janeiro de 2025, pela manhã nós observamos uma melhora significativa no quadro do prefeito, que ele já vinha nesse processo de melhora. Mas hoje nós consideramos que ele mudou de fase do AVC. Hoje ele está entrando numa fase que nós chamamos de uma fase já que nós preocupamos mais com a reabilitação. Então foi discutido com a família, e a família, como vocês sabem, muitas moram em Brasília, né? Tem 3 filhos que moram em Brasília, e nós optamos por fazer a transferência do Dr. Humberto Souto para Brasília, para que ele possa ficar num hospital que tenha uma especialidade em reabilitação neurológica. Aí nós estamos aí alinhando com a equipe que vai recebê-lo lá em Brasília para fazer o transporte, né, do Dr. Humberto Souto assim que possível. Não existe um tempo previsto, porque aqui em Montes Claros ele está recebendo toda a assistência necessária desde o início, né? E agora, como ele saiu da fase aguda e agora está nessa fase que necessita de uma reabilitação mais especializada, aí será transferido para Brasília, né, a pedido da família. Essa medida ocorre porque houve um agravamento do estado de saúde de Humberto Souto, ou por qual motivo? Não, porque houve uma melhora. Ele estava, né, vamos fazer uma retrospectiva breve, no dia 22 de dezembro, no domingo, por volta de umas 9h da noite, ele passou mal, teve um mal súbito, né, que é um sintoma agudo, e chegou aqui no hospital, né, a Santa Casa de Montes Claros, que é um hospital que é capacitado, habilitado para atender pacientes com AVC. Aí foi constatado realmente um tipo de AVC extremamente grave. Ele recebeu o tratamento na fase aguda, nós realizamos, junto com a equipe aqui de neurologia e neurocirurgia da Santa Casa, alguns procedimentos para melhorar o fluxo de sangue no cérebro do paciente. Então isso foi realizado de forma de emergência. Aí ele permaneceu alguns dias, né, na fase hiperaguda, que nós chamamos dos primeiros dias, sob sedação, para que o cérebro pudesse ter umas condições melhores de recuperação. Então nós saímos dessa fase aguda e agora ele está entrando, né, numa fase de reabilitação, então já passou a fase aguda, da agora para frente ele precisa de reabilitação. Então ele não precisa de nenhum medicamento para manter a pressão estável. A pressão dele está estável, independente, sem uso de nenhum medicamento. Ele foi submetido durante a semana a um procedimento que nós chamamos de traqueostomia para facilitar a reabilitação e a respiração. Então ele respira espontaneamente, né, com a traqueostomia. Ele tem movimentos ativos e objetivos no lado direito do corpo, ele atende ao comando, então ele interage, ele manifesta emoções. Então aqui nós consideramos que o tratamento da fase aguda foi realizado e agora nós estamos nessa outra etapa. Então isso significa que ele está em processo contínuo de melhora. Então para esta outra etapa, foi discutido com a família e optado por transferi-lo para Brasília, que é onde tem hospital que tem especialidade específica em reabilitação neurológica. Que procedimentos deverão ser feitos? Não existe um tempo específico de reabilitação. A reabilitação ela é contínua e não depende muito da reação de cada paciente. Muitas pessoas passam por esse processo de AVC e já sabem que existem fases de AVC. Então nós tivemos essa fase hiperaguda nos primeiros dias, geralmente em torno de 3 a 5 dias é a fase hiperaguda, é a fase mais grave, onde existe um risco de morte muito grande. Ele superou essa fase, tá? Aí depois nós entramos numa fase de estabilização, que vocês devem ter acompanhado nos últimos dias, que apesar do tipo de AVC que ele sofreu ser extremamente grave, ele mantinha estável e a cada dia com pequenas melhoras no quadro clínico. E hoje nós consideramos que ele entrou saiu dessa fase e agora o que ele precisa é dessa questão de reabilitação. Então, aqui em Montes Claros, nós temos uma equipe muito bem treinada para o tratamento do paciente do AVC nessa fase aguda, mas essa fase de reabilitação, em Brasília existe hospital específico para isso. Vocês devem conhecer o Hospital Sara, Sírio, ODF. Tá. Aí foi uma opção da família também por comodidade.
porque em Brasília ele tem os 3 filhos que moram em Brasília, né? Tem uma outra filha que mora em São Paulo, mas a maioria em Brasília. Ele tem uma estrutura, né, de familiar lá em Brasília, e a família considerou-se mais fácil, mais adequado, mais tranquilo ele passar essa fase lá em Brasília. Doutor, são 12 dias de internação. A gente acompanhou alguns boletins médicos informando que o estado é grave, entubado, respirando com a ajuda de aparelhos. Ele não respira mais com a ajuda de aparelhos. Como que está essa situação especificamente? A gente mantém essa informação de que é grave? Não, o tipo de AVC é grave. Como vocês sabem, existem diversos tipos de AVC. E o tipo de AVC que ele teve é um AVC muito grave. Foi uma oclusão, no que nós chamamos de T carotídeo, né? Uma artéria muito importante que irriga o cérebro do lado direito. E aí foram realizados os procedimentos. Então é um AVC grave, mas ele demonstra a cada dia sinais de melhora. Quais sinais? Então, apesar da gravidade, ele tem melhorado. Por exemplo, a questão que você comentou da necessidade de intubação, de respiração. Então ele já não depende de intubação e de respirador já há alguns dias. Ele consegue comunicar através de gestos. Ele demonstra emoção, por exemplo, quando a filha conversa com ele, ele demonstra a emoção e ele atende objetivamente ao comando. Então, por exemplo, pergunta se está tudo bem, ele faz o sinal de joia, apertar, soltar a mão, levantar uma perna, perguntar o que você está sentindo alguma coisa, ele manifesta objetivamente o que está sentindo. Doutor, sobre essa transferência, como é que ela acontece, a partir de que horas? Tá, aí é o seguinte, aí é um processo. Então, hoje de manhã foi definido sobre a transferência. Aí o primeiro passo, eu entrei em contato com a médica que vai recebê-lo lá em Brasília, que vai ficar responsável pelo tratamento dele lá em Brasília. Aí agora, o segundo passo é essa questão burocrática de confirmar uma vaga no hospital, e o próximo passo é o transporte. Tem então, previsão? como você sabe, é um paciente de 90 anos que tem um AVC grave, então o transporte tem que ser muito bem organizado para não correr risco durante o transporte. Transporte aéreo? Transporte aéreo. Só para pontuar para o ouvinte, o senhor está aqui agora representando como médico da família. O senhor faz parte da equipe médica da Santa Casa. Esse trabalho da equipe médica da Santa Casa foi fundamental para essa recuperação de Humberto Souto? Tá, pois aqui nós somos uma equipe. Eu sou um dos coordenadores da equipe de AVC. Tá? Então, no dia 22, eu realizei, juntamente com outros colegas, os procedimentos iniciais, o atendimento inicial e a cirurgia que foi realizada no Dr. Humberto Souto. E aí, nós temos acompanhado durante esse tempo. Eu tive que viajar durante o Natal, mas tenho acompanhado aí durante todo esse tempo. E eu já sou um médico da família há muito tempo, então já conheço o Dr. Humberto há vários anos. Essa transferência é um procedimento arriscado pelo fato de o Humberto ter 90 anos, é um transporte aéreo? Pela própria situação dele, exige cuidados. É um transporte que pode ser feito com segurança, mas que realmente precisa. Como a distância é muito longa, né, até Brasília, então o transporte aéreo é o recomendado. E hoje existem UTIs aéreas que têm uma estrutura completa que consegue dar segurança e tranquilidade assim nesse transporte. Então é isso que nós estamos organizando. Quando será a transferência? Tá, aí não tem como afirmar com certeza, porque hoje nós iniciamos o processo. Então nós estamos nesse passo aí. Já existe um contato entre a equipe médica aqui de Montes Claros e a equipe médica que vai recebê-lo em Brasília. Aí o próximo passo é confirmar a vaga e ver a partir de que horas que essa leito lá estará disponível para recebê-lo. Em qual hospital? Depois nós vamos organizar o transporte. Então são essas etapas que aí não depende só da nossa vontade. A família optou pelo Hospital Sírio-Libanês de Brasília.